Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Uma boa noite para todos que estão aqui comigo, né? Eu cumprimento a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero estar já orando ao Senhor nosso Deus, que vive e que reina para sempre, para que Ele possa nos direcionar nessa noite a sua bendita e poderosa palavra. Grande Deus e poderoso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, pedimos perdão de todos os nossos pecados, nossas fraquezas e falhas, Senhor. Deus Altíssimo, Deus de poder, toma, Senhor, o primeiro lugar nessa noite com a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, fala conosco. Senhor, alcança os corações, meu Deus, daqueles que estão aflitos, daqueles, meu Pai, que não entendem porque estão passando coisas, meu Deus, que só o Senhor tem a resposta, Pai. Que o Senhor venha nos responder, porquanto o Senhor é o Deus que fala, é o Deus de toda essa terra. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, e te pedimos, fica conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Eu quero estar compartilhando uma palavra aqui com os meus queridos irmãos, aqui no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 45, que vai dizer assim: a palavra de Jeremias a Baruque. Palavra que falou Jeremias, o profeta Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isso lhe dirás: assim diz o Senhor, eis que o edifiquei, eu derribo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas? Não as busque, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares por onde fores. Glória a Deus por essa palavra tão gloriosa e poderosa nessa noite, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e que reina para todo sempre. Irmãos, essa palavra ela vem dizendo sobre a bondade de Deus para com Baruque. O Senhor usou ali o profeta Jeremias para falar com Baruque a respeito do que o Senhor ia fazer ali sobre aquela terra, né, contra alguns, né, o povo ali que estava disperso e tinha saído e tinha ido para o Egito. O Egito é o lugar que representa o mundo, né? É o lugar onde representa as coisas que não são do agrado do Senhor. O mundo representa tudo o que não provém do Senhor. Por quê? A palavra de Deus fala que aquele que se quer achar amigo do mundo será inimigo de Deus. Porque as coisas do mundo são as coisas da carne, né, irmão? Que são as concupiscências da carne, os desejos carnais, bebedeira, glutonaria e outras coisas mais que a palavra de Deus nos condena, né? É lógico que nós somos carne, mas o apóstolo Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aqui a palavra do Senhor que veio através do profeta Jeremias para Baruque, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Quer dizer que o Senhor falou diretamente com aquele homem, né? E disseste, o Senhor ouviu que Baruque disse assim: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor, e estou cansado do meu gemido e não acho descanso, né? Então, eu quero dizer para os irmãos que essa palavra ela é tão importante, que ela vem dizer sobre as nossas ações, né? Sobre aquilo que nós decidimos fazer, que caminho devemos trilhar, que caminhos nós decidimos trilhar.
E muitas das vezes o caminho que nós escolhemos não é o caminho que Deus escolheu para nós. E mesmo assim, nós fazemos as escolhas erradas. E muitas das vezes nós escolhemos a consequência. E não é porque Deus em si está mandando um castigo, ou porque Deus quer que você sofre, né? Mas ali no caso de Baruque estava dizendo ali que Deus lhe tinha lhe acrescentado, porque Baruque sabia que ele tinha pecado contra Deus, né? E a palavra de Deus fala que o Senhor não tem o culpado por inocente. Então Baruque está dizendo aqui que ele estava com tanta tristeza e dor e cansaço e gemido, né? A gente pode saber ali que ele estava deprimido, né? Que ele estava ali com o cansaço de pelejar contra aquela luta, contra aquelas batalhas ali, mas isso era consequência do pecado, isso era consequência das atitudes que eles tomaram, das opiniões deles. Eles desceram aqui mais à frente, antes do 45, vai dizer que esse povo desceu ao Egito, né, não obedecendo a Deus, porque Deus deu para eles uma lei, deu um tempo para eles poder se recompor e obedecer a palavra do Senhor. E com o Senhor você não ganha, com o Senhor você não perde, você só ganha, né? Mas quando nós decidimos andar por caminhos próprios, caminhos que não pertencem ao Senhor, quando nós decidimos aí por caminhos que o Senhor já disse para nós não andarmos, e nós com o nosso eu, né, a nossa, como se diz, nosso livre-arbítrio, nós pegamos e fazemos aquilo que nós achamos que é melhor para nós. E quando vem a consequência, que o sofrimento é grande, aí nós lembramos do Senhor. Aí nós achamos, porque o Senhor fez isso, porque o Senhor fez aquilo, mas não, muitas das vezes é consequência de nossos atos mesmo, de nossas escolhas, né, vamos dizer assim. Então a palavra de Deus vem falando aqui a Baruque, e o Senhor disse, e isto lhe dirás, o Senhor disse a Jeremias para dizer assim: assim diz o Senhor, eis que o edifiquei, eu derribo, e o que plantei, eu arranco, e isto em toda a terra. A palavra do Senhor fala que o Senhor é soberano, o Deus Altíssimo tem domínio sobre todas as coisas, pois Ele criou todas as coisas para a glória e honra do seu poderoso nome. E aqui Ele está mostrando que Ele disse, o que eu edifiquei, eu derrubo, eu desfaço. Aquilo que eu fiz, eu desfaço. Aquilo que eu plantei, eu arranco. Ele está dizendo, e isso em toda a terra, para mostrar que Ele tem o domínio. E tem o domínio também. E a bondade, a compaixão do Senhor tem amor para com aqueles que obedecem sua palavra, né? E aqui Ele está dizendo que Ele poderia salvar Baruque, que Ele poderia estender sua mão a Baruque, mesmo que Baruque estivesse errado, mesmo que Baruque tivesse pecado, mesmo que Baruque tivesse descido ao Egito junto com o resto do povo, e aqui agora Baruque já estava sentindo ali as consequências dos seus atos, né, por ter desobedecido ao Senhor. Aqui a palavra de Deus fala no 44, no versículo 25, um pouquinho antes aqui, ele diz assim, assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo, vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o fizeste por vossas mãos, dizendo, certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmaste os votos e perfeitamente cumpriste os vossos votos. Porquanto ouvi a palavra do Senhor todo, ó Judá, que habitais na terra do Egito, eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado meu nome pela boca do nome de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, vive o Senhor Jeová, porque o Senhor estava dando aquela repreensão ao seu povo, porque o povo foi infiel a Deus. O Senhor estava repreendendo o seu povo, porque o povo deixou de seguir ao Senhor e foi seguir a outros deuses. E mesmo assim o Senhor, usando os profetas, usando Jeremias, para poder chamar eles ao arrependimento,
o Senhor usando de misericórdia para com aquele povo, e o povo teimando com rebeldia, dizendo que iria fazer aquilo, porque eles têm o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos. Mas se você tiver o temor do Senhor no seu coração, você jamais vai trair a confiança do Deus que um dia te tirou lá do lamaçal do pecado. Quando nós formos pensar em descer para o Egito, quando a gente for pensar em desistir, nós temos que lembrar da onde o nosso Deus nos tirou, para que hoje nós viéssemos estar na presença dele, e por alguns problemas, por algumas lutas, porque muitas das vezes nós mesmos buscamos com nossas próprias mãos, por escolhas que nós não pedimos nem a opinião do Senhor, e já fomos lá, fazemos aquilo sem pedir ali a opinião de Deus, e ali nós sofremos as consequências desses atos. Mas ali o Senhor, com sua misericórdia, com sua bondade, vem chamando ao povo ao arrependimento. E o povo ali rebelde, endurecido, com o coração endurecido, né, provocando a ira de Deus com os deuses, né, pagãos, deuses de pedra, de pau, de tudo quanto é jeito, oferecendo a eles incenso. Um Deus que tem boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, pé, mas não anda, mão, mas não toca, ouvido, mas não ouve, nariz, mas não cheira, boca, mas não fala. Tudo isso eles trocaram o Deus maravilhoso para esse tipo de Deus, deuses de pedra. Assim como o Senhor já tinha condenado nos 10 mandamentos: não farás para ti imagem de escultura, e nem terás, não terás, não farás, não adorarás, não terás para ti nenhum tipo de imagem, porque eu sou o Senhor, o grande eu sou. É Ele que libertou seu povo com mão forte. É Ele que ainda opera maravilhas nesse dia. É Ele que é vivo, que reina para todo sempre. É por causa dele, irmãos, que nós temos a salvação, porque Ele deu o seu único Filho, unigênito, para morrer na cruz, para nos salvar, para que enquanto nós terminasse a nossa jornada aqui, não fosse para um lugar de tormento, por causa do sangue de Jesus Cristo. Então, nessa noite, eu quero trazer essa palavra para que você possa meditar naquilo que você tem pensado, as decisões que você queira tomar. Nunca pense em olhar para trás. Seja o que for que você estiver passando, a humilhação, a perseguição, o desprezo, tudo que você acha injusto, mas não olhe para trás, porque o que o Senhor tem para mim e para você é muito maior e muito melhor. E o Senhor não tem só lá na sua santa morada, mas aqui também. O Senhor é, como eu disse outro dia, o Senhor tem a chave que abre todas as portas. Ele é o Criador, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Crê tão somente crê no poder de Deus, na presença do Senhor, para que você possa receber o livramento, para que você possa receber o refrigério, para que essa tristeza que está no seu coração, esse cansaço, ele possa agora ser arrancado pelo Espírito de Deus. Te conserta. Não pense em voltar atrás de forma nenhuma. O Senhor está falando para alguém que hoje: não volte para o lugar que você estava, da onde eu te tirei, porque eu ainda opero na sua vida. Eu sou o mesmo ontem, hoje, serei eternamente. Não volte, não desça ao Egito, não vá para o mundo, porque no mundo não tem nada para você lá. Se você for no mundo, o diabo vai te massacrar, ele vai te quebrar, ele vai te pisar, ele vai te levar a um lugar de tormenta. E o que o Senhor tem para ti é um lugar seguro. A palavra de Deus fala que o Senhor nos esconde no seu pavilhão, no seu oculto pavilhão. A palavra de Deus fala que o Senhor está com as suas mãos sobre nós. Então você tem a proteção de Deus, a proteção divina, você tem o refrigério, você tem a consolação do Espírito Santo, você tem a salvação. Então não há luta tão difícil que você não possa suportar
o Senhor te dá graça para passar por isso, o Senhor te dá resposta, o Senhor não te deixa só, Ele é fiel para com aqueles que confiam nele. A palavra de Deus fala que o Senhor trabalha por aqueles que te confiam. O Senhor trabalha por mim, o Senhor trabalha por ti. Então somente creia e confia no Senhor. E aqui no último versículo ele vai dizer: e procuras tu grandezas? Não a busque, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Aqui está falando para Baruque, não perca tempo procurando riqueza, trabalhando, buscando, cansando por riquezas, porque eu destruirei toda essa terra, trarei o mal, porque a terra já está contaminada. Nós sabemos que o tempo que nós vivemos já está contaminado, o pecado já dominou o mundo, as coisas pecaminosas já dominou, aquilo que era puro já está impuro, né? Então assim, Jesus está às portas, nós não temos mais tempo de ficar pensando em montuar riquezas para deixar aqui, porque nossa casa não é aqui. Nós não vamos levar nossas riquezas estão lá em cima, na mansão celestial, que está preparada para mim, para você, um dia que nós vamos receber também do Senhor a nossa coroa. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado por sua bondade, por sua benignidade, que é para sempre. Então aqui o Senhor está dizendo: Baruque, não procures riqueza, Baruque. Não busque, porque eu trarei o mal sobre essa terra e toda a terra. E nós sabemos que o fim é esse. Para o Senhor fazer tudo novamente, é necessário limpar toda a terra que está contaminada com o pecado, com a impureza, né? Não temos mais a pureza no mundo. Nós sabemos tudo que está acontecendo já há muito tempo, né? E só está piorando e vai piorar muito mais, porque o Senhor disse aqui que trará sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém, a ti darei a tua alma por despojo. O despojo quer dizer a salvação. O Senhor salvará a alma de Baruque, né? Então o Senhor fala contigo nessa noite, comigo nessa noite: tua alma, minha alma, será como despojo perante o Senhor. O Senhor nos dará nossa alma um descanso, nos salvará. O Senhor não deixará que sua alma pereça. O Senhor não deixará que você perece nessa batalha, venha perecer nessa batalha. O Senhor Deus é um Deus de amor. Ele está te dizendo nessa noite: eu não vou deixar que você pereça nessa tristeza, nessa angústia, nessa depressão, nesse cansaço mental, físico, espiritual. Eu estou contigo. Estou contigo, por mais que você está pensando, que você vacile, que você está pensando em voltar atrás, que você ou vacilou ou caiu, mas o Senhor está falando contigo. Ele está falando abertamente contigo, com você. Eu te darei a salvação, a você eu protegerei. Por quê? Porque você tem se atentado para as coisas do Senhor, mas não tem tido forças. Mas receba de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a força, receba o ânimo, receba uma graça duplicada em nome de Jesus para a sua vida, porque o Senhor é contigo, o Senhor te dará a bênção, a vitória, não te deixará perecer nesse Egito, o Senhor te trará de volta a sua santa presença. Que o nome do Senhor seja honrado, glorificado. Essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite. Receba do Senhor o ânimo, o fortalecimento e saiba que você é importante para o Senhor. Saiba que você tem uma importância muito grande para o Senhor. Se não fosse assim, o Senhor não estaria trazendo essa palavra aqui em Jeremias 45. E especificamente ele falando com Baruque. O Senhor fala com aqueles que ele ama. O Senhor fala especificamente, o Senhor está falando contigo: não desça ao Egito, não torne atrás, não busque as riquezas, porque o que eu tenho para você é muito grande e eu te darei descanso dessa batalha, dessa luta.
Receba do Senhor Deus Altíssimo, receba do Senhor esta palavra para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quero orar aqui agradecendo ao Senhor por essa palavra. Quero orar por você que nessa noite parou para ouvir essa palavra aqui em Jeremias 45, uma palavra de poder do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus grande e soberano Deus, te damos graça, Pai, porque sabemos que o Senhor opera, Senhor, ainda opera poder e maravilha. E o Senhor importa sim, Senhor. O Senhor importa com essa pessoa que está ouvindo, Senhor, essa mensagem. O Senhor importa, meu Pai, com aqueles que clamam por Ti, que clamam por Tua misericórdia. O Senhor importa com aqueles que se arrependem dos seus pecados. Oh, Deus querido, eu te peço em nome de Jesus, para de encontro esta pessoa, meu Pai, que não tem tido forças, Pai, que por um momento pensou em voltar atrás, largar tudo, Senhor, voltar para o mundo, Pai. Mas nós sabemos que o mundo não tem nada, que o mundo só tem tristeza, que o mundo tem castigo, que a pessoa, meu Deus, que vai para o mundo, Senhor, dali não consegue voltar, que desce até o Egito, não consegue voltar, porque as tramas do diabo, ela vem amarrando as pessoas. Muitos estão fora da Tua presença, Senhor, e desejam voltar e não conseguem, Senhor. Que o Senhor possa guardar essa pessoa, Deus, que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, abraçar essa pessoa, que ela sinta agora, Senhor, abraçada, que ela sinta, Senhor, refrigério na alma, que ela sinta o gozo, a alegria do Senhor. E eu ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo que toda opressão maligna sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, saia. Em nome de Jesus Cristo, receba a bênção, a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, receba a bênção, a vitória, que você fique com essa palavra poderosa, tá? E receba do Senhor renovo, a força que você precisa para você continuar de pé, guerreando e vencendo, em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos e até a próxima. Amém?